Estamos agora começando a sexta aula do curso de História da Arte Moderna e dos Movimentos de Design. Eu já tentei fazer no vídeo anterior e nesse vou tentar também fazer eles um pouco mais curtos, né? O vídeo 3 e 4 ficaram muito longos, realmente tenho que admitir que ficou longo, mas é que eu vou empolgando, quem é meu aluno sabe que eu vou me empolgando e quando eu percebi, né, ficaram muito grandes. Lembrando, né, gente, que vocês não precisam assistir tudo de uma vez, pode ir assistindo aos poucos, mas eu entendo perfeitamente que vídeos longos não são muito adequados, principalmente para, né, o ambiente da internet, então vou tentar fazer vídeos cada vez mais curtos. Quando a gente vai ver uma reportagem, uma entrevista, um texto, uma revista sobre arte moderna, em 99% das vezes vai aparecer o cubismo como talvez a principal imagem deles. E quando você fala de arte moderna, de artista, um dos primeiros nomes, se não o primeiro nome que aparece, é o do Pablo Picasso. Isso se explica pela importância que o cubismo vai ter para a arte moderna, porque ele vai influenciar praticamente tudo daqui para frente, e também pelas propostas revolucionárias que eles estavam apresentando. Todo o movimento que a gente está vendo sempre apresenta alguma coisa interessante, alguma novidade, alguma coisa nova, mas o cubismo, sem dúvida nenhuma, vai ser um daqueles que vai colocar a arte de cabeça para baixo. Então vamos lá ver por quê. Até mesmo pela importância do cubismo, há uma quantidade muito grande de obras tratando a história e a filosofia da arte em relação ao cubismo, e então fica até às vezes difícil a gente montar de uma maneira bem resumida o que é mais importante, porque é muita coisa. Uma coisa que a gente sempre percebe que todos os autores concordam é que o grande influenciador, aquele cara que vai abrir a cabeça do Picasso e do George Braque, que são os dois grandes líderes do início ali do cubismo, vai ser as obras do Paul Cézanne. Como nós já vimos, o Paul Cézanne ele vai ter uma influência colossal em vários outros movimentos, ele mesmo passou por vários, e aquelas pinturas dali do início do século XX dele, com muitas figuras geométricas, uma pintura cada vez mais despreendida da forma, aquilo vai influenciar muito o Picasso e o Braque, e está ali a origem do cubismo. Então são esses dois amigos, né, o espanhol, o jovem Pablo Picasso, morando em Paris, o George Braque, um amigo dele, um francês, o Braque que tinha um histórico de fauvista, né, inclusive com pontilhismo também, ele vem desse pós-impressionismo e do fauvismo, mas vai ser sem dúvida nenhuma, vai ser no cubismo que o George Braque vai atingir o auge da sua carreira. E o Picasso acaba sendo, né, o sinônimo da arte moderna, né? Talvez o nome mais importante, mais famoso e mais comentado de toda a arte moderna. Obviamente que não vai ficar apenas com eles, né? Nós vamos ver outros artistas como o Juan Gris, o Fernand Léger e, por exemplo, o Diego Rivera, o mexicano, que, né, merece um espaçozinho aqui. E como eu disse no slide anterior, a influência do cubismo vai ser colossal, né? Ele vai influenciar imediatamente dois movimentos, o chamado orfismo e o vorticismo, mas vai ter uma influência, né? Na verdade vai ser uma influência mútua, né? Um vai influenciando o outro, no caso do futurismo, e vai vir o dadaísmo, e toda a arte abstrata que a gente vai ver também nas próximas aulas, além do design e da publicidade, tem muita coisa devendo para o cubismo. Então, o estilo cubista, né, tem muita gente que não gosta porque acha ele um pouco diferente demais, ele faz uma proposta muitas vezes revolucionária demais, porque os cubistas estavam querendo representar os objetos abrindo o plano, né, na verdade desfragmentando o objeto como se a gente pudesse ser visto ao mesmo tempo de vários planos e ângulos diferentes, né? Se o impressionismo vai mudar o jeito de desenhar a arte, o cubismo vai mudar o jeito de ver a arte. Isso é uma sacada um pouco interessante, que não é minha, mas que eu acho que é sempre bom citar, que o cubismo ele vai exigir do espectador uma maneira de ver a arte diferente daquilo que ele estava vendo até então. Muitas vezes a arte cubista vai ser confundida até mesmo com uma arte abstrata, e ela não é abstrata. Tá, gente? Já fica sabendo, o cubismo, obviamente que tem as suas exceções, mas as maiorias das obras cubistas são artes figurativas, eles estão representando coisas reconhecidas no objeto, objetos reconhecidos no mundo real. Só que a maneira como que o artista quer que a gente veja, os vários planos que estão envolvidos, essa é que é a grande revolução. Então ninguém nunca mais viu a arte com os mesmos olhos depois do cubismo. Essa é a grande importância da arte. Não é fazer um quadro que vai ser bonito.
né? Vai ser um quadro que vai ser influente, que vai fazer as pessoas pensarem e que vai influenciar todo mundo daqui para frente. Isso é o que vai definir se uma obra de arte tem uma importância maior do que outra. Nos debates de quem criou o cubismo primeiro, geralmente fica entre esses dois quadros, né? O Le Mademoiselle d'Avignon, do Picasso, de 1907, e o Viaduto em L'Estaque, de 1908, do Georges Braque. Cronologicamente falando, o Le Mademoiselle d'Avignon foi feito antes, mas ele mesmo ficou fora da vista do público durante muitos anos. O Picasso mesmo tinha um pouco de receio de exibir esse quadro, né? São 5 mulheres, 5 prostitutas, né? Porque a referência da rua d'Avignon, né? Que era uma rua conhecida pelos prostíbulos em Paris, são 5 mulheres nuas no meio de panos. Tem ali aquelas figuras grotescas dos rostos, né? Que são referências à influência da arte africana, tinha uma exposição de arte africana no Museu de Trocadero, ali em frente à Torre Eiffel, em Paris, e muitos artistas foram para lá e todo mundo saiu muito impressionado de lá. Vários, o Matisse, o Picasso, o Braque, aquela turma toda ali do impressionismo, do fauvismo, e isso influenciou muitas obras. A gente vai ver esse primitivismo, né, o tempo inteiro nas obras de arte moderna. E quando o Picasso mostrou esse quadro para o Georges Braque, o próprio Braque falou com ele: Picasso, o mundo não está pronto para ver esse quadro ainda não. O próprio Braque não elogiou. O grande poeta Guilherme Apollinaire, francês, crítico de arte, o grande propagandista do cubismo e de outros movimentos artísticos, enquanto a maioria da crítica metia o pau nesses jovens artistas, né? O Apollinaire, ele era a voz que defendia essa nova geração de artistas, a importância dele para a arte moderna é imensa. O próprio Apollinaire, quando viu esse quadro de primeira, ele não gostou não. Falou: Picasso, você tá louco, o que você está querendo fazer, cara? Você vai tacar fogo no mundo da arte. O quadro ficou muitos anos sem exposição pública, até que um marchand, eu esqueci o nome dele aqui agora, viu o quadro na década de 20, comprou o quadro e depois botou para ser exposto. E hoje é um dos quadros mais importantes da história da arte, né? Ele até não é considerado um quadro cubista, né? Um pré-cubismo, mas as ideias iniciais do cubismo estavam ali. Um outro quadro também, que é talvez o responsável pelo nome do cubismo, vai ser o Viaduto L'Estaque, do Georges Braque, que através de uma crítica, a partir de um comentário do Matisse, sobre o quadro do Braque, de maneira negativa, dizendo que o quadro parecia um monte de cubo, né, pequenos cubos. E depois o Louis Vauxceller, que a gente já conhece ele de outros movimentos, sempre falando mal dos movimentos e dando nome aos movimentos, ele falou que acabou usando a expressão cubismo, né, uma arte cheia de cubos. E o fato é que o nome pegou, ficou, e toda a conotação negativa, pejorativa, acabou se perdendo pelo tempo. Naquele primeiro slide sobre o cubismo, eu acabei não falando, apesar de estar escrito, a respeito dos dois movimentos importantes ali, de dois períodos importantes dentro do cubismo, nos primeiros anos, que é o chamado cubismo analítico e o cubismo sintético. A academia, ao estudar as obras do cubismo, foram percebendo essas mudanças com o passar do tempo, e a primeira fase, chamada o cubismo analítico, ele tinha uma tendência muito grande a trabalhar com imagens geométricas, e umas cores mais escuras, né, os tons de cinza, pó de pedra. Isso também vai acabar até influenciando um pouco o Art Deco. E a gente tem aqui, eu botei 2 exemplos aqui, né, um do quadro do Picasso, né, Mulher com Bandolim, de 1910, e o outro aqui, um retrato de Picasso pintado pelo Juan Gris, né, ali embaixo, que são 2 exemplos bem interessantes desse cubismo analítico. No meio ali a gente tem um quadro do Fernand Léger, A Cidade, que esse já vai mais para o estilo do chamado cubismo sintético. Inclusive a gente já vê uma diferença inclusive nas cores, já começa ali ter imagens, tipo uma espécie de colagens, né? Imagens independentes, mas que juntas vão formando um todo. E ao lado ali também do Juan Gris, né, taças, jornais e garrafas de vinho, que também é uma coisa que vai influenciar muito o dadaísmo, vai influenciar muito o construtivismo, que a gente vai ver mais à frente, que vai ser essa geometrização de imagens do mundo real, colocadas de disposição abstrata, né? Então já tem alguns autores que falam que o cubismo analítico ele é figurativo, mas que mostra de maneira abstrata, e o cubismo sintético ele é abstrato, mas que mostra
com imagens figurativas. Isso é um negócio muito interessante, a arte é muito rica, é uma discussão que vai aprofundar muito e eu não quero entrar muito nisso aqui não. É só para vocês terem uma referência, o chamado cubismo analítico, a primeira fase, uma fase um pouco mais, né, com figuras mais geometrizadas e mais escuras, e a arte, o chamado cubismo sintético, são as cores mais leves e umas figuras mais reconhecidas no mundo real. Ao contrário do senso comum, o cubismo não é formado por cubos. Isso acaba sendo uma piada, né? A ideia inicial dessa expressão foi numa crítica mal-humorada ou ranzinza que foi feita em cima dos primeiros quadros. Na verdade, como nós falamos, o cubismo propõe maneiras diferentes de ver os objetos sempre no mesmo plano, como se o observador estivesse dando uma volta em torno do objeto. Mas não é só isso. E também, ao contrário do que muita gente pode pensar, o cubismo não é, propriamente dito, uma arte abstrata, apesar de que a influência dela na arte abstrata é imensa, mas a boa parte dos quadros cubistas, talvez a maioria deles, sejam quadros figurativos. Aqui eu separei três exemplos bem interessantes, muito bonitos. Eu gosto muito dessa obra do Bandolin de Georges Braque, e nessa obra aqui ele faz uma técnica que não chega a ser uma novidade, mas é a primeira vez que alguém está fazendo isso na arte, que é o papier-collé, né, que é a colagem, né? São papéis, são decalques, são montagens, colagens feitas com papéis, com pedaços de madeira, com capas de revista, com jornais, pedaços, né, de objetos, que dá até uma impressão de 3D no quadro, né? Não que fosse esse o objetivo. Mas o Braque, não que ele está inventando a colagem, mas ele vai ser a primeira pessoa a fazer isso de maneira séria nas artes. E isso vai ter uma influência colossal daqui para frente, principalmente no dadaísmo e no construtivismo, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Além, obviamente, da publicidade e do design. Temos aqui um quadro também do André Lotze, né, que também é um belo exemplo dessa arte cubista, que tira essa visão estereotipada de que o cubismo é uma arte abstrata, né? Tá aqui dá para ver claramente as figuras, as mulheres, né, se vestindo, se preparando para, né, provavelmente para um espetáculo. E do lado aqui, gente, eu fiz questão de separar um quadro do Diego Rivera, que é um pintor mexicano, e talvez um dos maiores pintores mexicanos, e fez parte de um movimento chamado muralismo, que teve também uma importância muito grande nos movimentos políticos populares de esquerda no México. O Diego Rivera também é conhecido não apenas pelo seu talento, mas pela sua militância e também por ter sido casado com a Frida Kahlo. A Frida vai ser nossa personagem aqui em breve também. Óbvio que ela vai ter um espaço bastante importante, mas o Diego Rivera, ele, né, tem vários. É difícil você dizer exatamente qual é o estilo artístico dele, mas ele também tem obras dentro do cubismo muito interessantes. Esse aí, por exemplo, a Paisagem de Zapatista, em homenagem ao Emiliano Zapata, né, talvez seja um dos exemplos mais marcantes da obra cubista do Diego Rivera. Se o cubismo foi talvez o movimento de arte moderna no início ali das vanguardas o mais influente, um outro também que não fica muito atrás e que teve ecos para vários outros movimentos, não só de arte, mas também de design, vai ser o futurismo. O futurismo, que é um movimento bastante polêmico, porque ao mesmo tempo que ele vai ter uma riqueza muito grande, vai ter uma expressão muito forte na escultura, na pintura, na arquitetura, no urbanismo, no cinema, na fotografia, na poesia, nas letras, né? O futurismo vai se envolver com política, e ele vai acabar tendo uma ligação muito forte com o fascismo italiano. O futurismo é um movimento que nasce no meio artístico italiano, ali da segunda década do século XX, e obviamente que não vai ficar limitado à Itália, né, mas os grandes nomes iniciais são italianos, dentre eles se destaca a figura do poeta e escritor Filippo Marinetti. Ele vai publicar um manifesto futurista na capa do Le Figaro, um dos principais jornais, ou na época talvez o principal jornal da França, em 1909, e esse manifesto, que é facilmente conseguido na internet, não é muito obscuro, é relativamente fácil encontrar ele, quem tiver curiosidade vale a pena ler. É um manifesto que vai inspirar uma geração de artistas dali para frente,
e que vai marcar muito a cara do que é o futurismo. Inclusive, eu falo que é um movimento muito polêmico, porque ao mesmo tempo que ele propunha muitas coisas interessantes, ele tinha um caráter muito forte de iconoclastia. Ele queria, por exemplo, negar todo o passado, mas não apenas negar o passado, porque isso os impressionistas, o Fauvista, todo mundo que a gente viu até agora também queria negar o passado. Só que o futurismo não queria negar o passado, o futurismo queria destruir o passado. E a gente fica duvidando se isso era só uma metáfora, porque como a gente vê depois o próprio fascismo e de que maneira que ele se relaciona com as artes, e de como que ele pega o discurso da história e como que distorce a realidade, então a gente fica pensando se aquilo dali era metafórico mesmo ou não, mas o Marinetti falava que deveríamos destruir os museus, queimar as bibliotecas, apagar a história, quer dizer, eles gostavam de declarações polêmicas, né, porque isso também dava uma visibilidade ao movimento. O Marinetti utilizava muito a polêmica da opinião pública para poder ficar em voga, né? Isso a gente está vendo que isso hoje em dia não é tão novidade assim. Então, o que o futurismo queria trazer? Ele exaltava a vida moderna, exaltava a vida urbana, exaltava a indústria, a tecnologia e esse caráter militar. Ele tinha uma ligação muito forte com essa questão do militarismo também. Então, eles, como eu falei, eles gostavam de declarações bombásticas, né? Chegava a dizer que um carro andando na rua era mais bonito do que a Vitória de Samotrácia, que é uma estátua helenística maravilhosa que está lá no Museu do Louvre, né? Um grande símbolo da beleza helenística. Então eles gostavam dessas frases, né? E tem umas coisas muito estranhas no manifesto, né? Então tinha essa negação e ao mesmo tempo falava, era um discurso muito violento, muito agressivo, um discurso misógino, né? Agride as mulheres no manifesto, é uma coisa horrorosa, né? E curiosamente algumas mulheres vão participar do movimento futurista, inclusive até a própria Anita Malfatti, brasileira, vai ter contato também, né? Ela que teve contato com os expressionistas, também teve contato com os futuristas. Vai ter uma liga de mulheres feministas, fascistas, que vão também participar do movimento futurista. Então, quer dizer, é um movimento muito, muito curioso. Tirando essas questões, né, agressivas, discurso totalitário, né, e da destruição do passado, e essa supervalorização desse presente urbano, o fato é que realmente o futurismo vai ter uma influência muito grande e vai produzir obras maravilhosas. Essa daí, por exemplo, que eu separei de maior destaque, né, As Formas Únicas de Continuidade do Espaço, do Umberto Boccioni, é considerada uma das estátuas mais importantes e ela retrata muito bem o que é esse futurismo. Como eu comentei, o futurismo gosta de valorizar essa vida moderna. Então a gente tem sempre a referência à questão do movimento, da velocidade, do dinamismo, da coisa rápida, de uma vida cada vez mais rápida, cada vez mais tecnológica, cada vez mais vibrante. Então a gente vai ver estátuas, pinturas e quadros e fotografias que vão dar essa ideia de uma coisa dinâmica, uma coisa em movimento, uma coisa que está andando, né? E que quando você olha para um cavalo, você não está vendo um cavalo de 4 patas, quando o cavalo está correndo, você está vendo um cavalo de 20 patas. Então eles vão tentar passar para a arte todo esse movimento, todo esse dinamismo. A influência disso vai ser imensa. Assim como eu falei no slide anterior, essa questão do fascismo e do futurismo é algo que não tem como evitar. O próprio Marinetti e o Carlo Carrà, por exemplo, um artista muito influente no meio futurista, eles eram amigos do Mussolini. Acabou que com o final da Primeira Guerra Mundial, o movimento acabou perdendo um pouco do ímpeto inicial e houve também um certo afastamento de alguns artistas em relação à questão do fascismo, principalmente ali a partir da década de 20. Então isso, se por um lado deu um estímulo muito grande no início, um entusiasmo muito grande, né, uma verborragia muito grande, principalmente a partir do Marinetti, isso depois acabou diminuindo. Mas as influências ficaram, né, e como eu comentei com vocês, isso vai aparecer em vários pontos mais à frente. Selecionei aqui duas imagens bem interessantes que eu acho que representam bem a riqueza do futurismo. Temos nesse quadro aqui do Luigi Russolo, Música, de 1912, eu acho um quadro muito interessante, muito colorido. Eu gosto muito dessas cores e, ao mesmo tempo, ele tenta dar visibilidade às ondas sonoras. Ele tenta mostrar a música de maneira visual. Então, dá toda aquela ideia de movimento, de dinamismo, né, das ondas sonoras, a música pulsando, a movimentação da cabeça do músico ali tocando aquele teclado.
É incrível esse quadro, muito interessante. Vai ter um eco muito forte no chamado orfismo, que vai ser um movimento que a gente vai ver na próxima aula. Do lado aqui tem um projeto urbanístico e arquitetônico do Antônio Santelli, que é o principal nome, talvez um dos principais nomes da arquitetura futurista. E esse projeto A Cidade Nova, né, ele não é só esse conjunto de prédios, né, ele também tem uma parte mais urbanística, né, e essa valorização desse mundo urbano, desse mundo de concreto, de vidro, de metal, cada vez mais distanciado daquele passado bucólico do século XIX. Então, obviamente que esses projetos futuristas vão influenciar a arquitetura toda do século XX dali para frente. Eles tinham uma influência da Escola de Chicago, que nós já vimos, teve uma influência da Werkbund, mas o futurismo, uma veia um pouco mais artística, vai expandir isso aí para outros movimentos, não só de design, mas como de obras de arte que a gente vai ver por aí. 5 belos exemplos de arte futurística. Separei a primeira aí, A Velocidade de um Automóvel, do Giacomo Balla. Balla, que talvez seja o maior pintor do movimento futurista. Ele gostava muito de fazer esses desenhos tentando dar uma ideia de movimento, do ar se movimentando, as rodas, os pneus, as formas, né, de como que o ar se comportaria com a sua passagem. São, né, sem dúvida nenhuma, já são quadros abstratos, apesar de, na sua descrição, tentar representar algo figurativo, né, só com muito boa vontade que você vai conseguir ver um carro se movimentando ali. É uma obra muito interessante, esse tema era bastante recorrente nos quadros dele. Outro exemplo ali embaixo também, A Ciência contra o Obscurantismo. São luzes cortando a escuridão e ao mesmo tempo se fragmentando em cores. Esteticamente falando, é um quadro do qual eu sinto uma atração muito grande por ele. Adoraria ter ele na parede da minha casa, só que eu não tenho mais parede para quadro lá em casa. Minha mulher vai me matar. Outro quadro muito interessante que eu gosto, eu já citei o Luigi Russolo no anterior, olha aí esse daí, A Solidez na Neblina. Você mostra ali soldados, né? Parece que em marcha, no meio de uma neblina, com a lua ou com o sol, enfim, não dá para saber. Provavelmente é a lua, né? Porque geralmente quando se usa essa luz azulada mais escura, faz referência à noite. Também um quadro também muito bacana, gosto muito. Temos aqui o Enrico Prampolini, né, que também não se perdia apenas pelo futurismo, também teve participação de outros movimentos, como o expressionismo. E aí é um quadro, né, um retrato do Marinetti, né? Logicamente com uma figura robotizada, dá para ver ali os edifícios, os guindastes, né? Enfim, né, essa imagem é sempre muito representativa do que é o futurismo, né? E ali em cima tem também uma escultura do Balla, né, mais uma vez o Balla aparecendo aí, Velocidade e Rumor, isso é de 1915, mas isso é uma réplica feita nos anos 60, que também, né, tem uma ideia muito interessante também de movimento, ao mesmo tempo a utilização de metais e elementos modernos, urbanos. E para terminar essa aula, focada no cubismo e no futurismo, selecionei mais 4 imagens aí, mais uma vez o Giacomo Balla, perceberam como que ele é importante, né, gente? Temos ali o dinamismo de um cãozinho, né, de um cão na coleira, parece até um quadro de criança, né? Mas é um quadro que sempre aparece como exemplo de mostrar esse dinamismo do movimento do futurismo, né? Eu citei para vocês no slide anterior aquela fala de que quando a gente olha um cavalo correndo, a gente não vê um cavalo de 4 patas, e sim um cavalo com várias patas. Aqui a gente vê um belo exemplo de como que o Balla queria transformar o movimento dentro da sua pintura. Uma outra parte um pouco menos conhecida do futurismo, que é na parte da fotografia, se destacou muito a figura do Anton Giulio Bragaglia, que ele chegou até a escrever um texto falando sobre a chamada fotodinâmica, né, que nada, né, também não chega a ser uma grande novidade, apesar da gente estar aí no início do século XX, mas ele não é a primeira pessoa a fazer isso, mas é a primeira pessoa, ou talvez uma das primeiras das pessoas a teorizarem sobre isso, sobre a necessidade da fotografia, que ela também é capaz de mostrar movimento. Então ele fazia essas montagens, essas sequências de fotos, de filmes sobrepostos e dava essas sensações de movimentos, né? Tá aí o rosto de uma mulher, né, movimentando a cabeça, tem fotos dinâmicas de beijos, né, de movimentos de andar, é muito interessante, né? Vale a pena, né? Tem alguns vídeos no YouTube com essas fotos, né? Alguns trabalhos acadêmicos interessantes, não é tão difícil de encontrar, apesar de ser um pouco menos conhecido.
Ali tem um exemplo do Carlo Carrà, o Carrà também é um dos grandes pintores do futurismo e também mais outros movimentos, a gente vai voltar a falar do Carrà aqui mais à frente. E tem aqui o Alessandro Brucheski, que talvez não seja tão conhecido como os outros, mas eu acho que esse conjunto de quadros, essas três peças, né, chamada síntese fascista, né, mostra muito bem essa sedução que o militarismo, que a figura do Mussolini, que essa coisa do fascismo como ideologia política e também da militarização da sociedade, como que isso deixava os futuristas encantados, né? Então, talvez esse seja o melhor exemplo na arte de como que o futurismo fazia homenagens a essas figuras fascistas.